É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Atlético, que empatou com o São Paulo 0-0, e nós vamos estar conferindo os melhores momentos desse jogo com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então já se inscreve no canal e deixe seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Galo que saem aqui no nosso canal. E coloca aí também nos comentários o que você achou, né, do jogo, se sentiu que o Galo foi prejudicado em algum momento, ou se até mesmo faltou algum desempenho de algum jogador. Então é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Galo vinha de derrota na primeira partida, o São Paulo de empate na primeira rodada e os dois seguem sem vencer no Brasileirão. Jogo muito polêmico por conta da arbitragem. O Zubeldia foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. Olha só, em 58 jogos pelo São Paulo são 25 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. Pedro Ivo Almeida por aqui, o professor Celso Zelt e também Silas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro Ivo. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Jogo pegado no Mineirão. Vitória importante também que a gente vai falar daqui a pouco do Fluminense. Finalzinho, né? Contra o Red Bull Bragantino. Bate-rebate dentro da área. Estreia do Renato Gaúcho também. 2-1, então, a vitória do Flu em cima do Red Bull Bragantino. Tudo bem, professor? Tudo bem, Boa Bruno. Noite. Abração para você, Pedro, Silas, todos e todas que nos assistem. Rende até uma tela aí à parte. Qual é? Em algum momento a gente pode fazer confrontos de técnicos com árbitros. Ixi. Zubeldia e Abel Abate, hoje. Ontem, Ramon Dias e Daronco. É verdade. Tem história. E calma que tem mais alguns jogos ainda nessa rodada, pelo menos três, né, agora, às 18h30, com técnicos explosivos também, professor. Pode render mais. Eu sei que quem é expulso geralmente sai chorando, mas os técnicos, principalmente os estrangeiros, têm falado muito de como se repetem algumas ações de alguns árbitros contra eles. E aí a gente vai falar bastante do que aconteceu com o Zubeldia hoje. Tudo bem, Silas? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Pedro Ivo. Esse óculos é bonito, hein? Você achou legal, Pedro? Esse aí Verdade, não tem, Eu coloquei para dar uma mim é boa o noite destaque, pra galera, Bruno. né? Já é o destaque. Pra mim é o destaque. Professor, Óculos de quem jogou Copa, isso aí. Eu vim com esse terno aqui e falei, nada vai superar. Tu também tá bem, você também vive Não, grande mas esse fase. óculos do A Silas óculos é aí, pelo amor o de cara Deus. tá assistindo lá, hein? O cara... Se quiser falar pra ele, tem 3 aqui. Uma boa noite para o fã do esporte também. Olha, o São Paulo vem de uma vitória contra o Tajeres importante no meio da semana, né? Ainda sem praticamente 3 dos seus grandes jogadores, né? O Caleri, incluo nessa lista aí, junto com o Lucas e o Oscar. O Oscar parece que se machucou feio. Então, para o São Paulo, eu acho assim que foi muito lucro esse empate. O Atlético não, que vinha de uma derrota para o Grêmio. Segundo jogo, na sua casa, era muito favorito, mas não demonstrou isso dentro do campo. E o destaque também que o Pedro já mencionou, a questão da estreia do Renato no Fluminense. É um jogo difícil, o Red Bull em determinados momentos foi até melhor, mas o Fluminense leva a vitória, que acaba sendo um fator importante agora. E a volta do Paulo Henrique Ganso, né? Sim, depois também. de muito tempo, Quase tomara meia hora que em campo ali. seja para ficar aí, né, agora. A gente já vai ver, claro, tudo o que aconteceu lá no Maracanã, também os melhores momentos do jogo no Mineirão, mas são duas equipes que seguem sem vencer. E hoje a atração, e por isso daqui a pouco o professor Carlos Eugênio Simon conosco, porque a questão da arbitragem... Daqui a pouco vai ter uma nota aí. Vai ter um Simon Show. Você dá quanto tempo, professor, para vir uma nota oficial aí de clube reclamando? Já não veio? Já está atrasada, né, prof? Acho que já está pronta a nota. Mas tem razão hoje o São Paulo. Eu imagino que a reclamação do São Paulo vem até antes que a do Atlético. E o Atlético, na primeira rodada, emitiu nota contra a arbitragem. Pois é nota para lá, nota para cá. E a única coisa que a gente vê são os erros se repetindo. Muitas vezes dos mesmos árbitros que às vezes querem aparecer muito, né? O caso do Abel Abate. Você viu como ele encerrou o primeiro tempo? Pois é, árbitro bom é aquele que a gente esquece o nome. No meio do passe, o Oscar Wendy, né? Boa E, aliás, a primeira partida dele do campeonato, né, entre Palmeiras e Botafogo, ele quis aparecer mais que o Igor Jesus e que o Vitor Roque. E essa é uma característica do seu Abel Abate, né? Ele se enforca com a própria corda que ele puxa. Ele cria esses problemas. Então, hoje, mais uma vez, uma arbitragem bastante... E depois de hoje, né, Celso, a gente não sabe se aquele pisão no Dudu foi sem querer, do Lianco, se foi por querer. Pra mim não foi. Porque o Lianco hoje, ele tomou conta do jogo. O professor estava até brincando aqui, fez hora extra, né, professor? Estava fazendo hora extra. O Lianco é expulso já do fim, né? Só um detalhe para a gente talvez não personificar muito na figura do Ramon Amate Abel, é de se envergonhar aquele gol que precisou chamar o VAR para anular. Assim. Assim, no olho, a linha da área ajudando. A gente até comentava na redação assistindo o jogo ali, né, Bruno? A linha da área ajuda, os jogadores estão muito à frente, era um lance muito claro.
o VAR salva a pele de um erro ali, sabe? Que não dá pra... A gente tá falando em valorizar produto em primeira divisão, o jogo das 4, atração, 2 clubes enormes, gigantes. Um erro quase que primário. Quando a gente para aqui, né, Bruno? Quando a gente já começa abrindo para falar de reclamação de arbitragem, é que chamou um pouquinho a atenção além da conta. O Everson ficou louco, e com razão, né? Porque o Everson até falava, o estádio inteiro viu o impedimento de 4 jogadores. O Everson, ele chega a ficar meio inclinado, ele não faz o movimento de defesa porque ele achou muito claro. Ele não chega a baixar para fazer defesa, ele tava meio que não chega aí na bola. E de fato ali, então, você ter que ser corrigido assim por algo tão claro, acho que é para você acabar o jogo ali e fazer reflexão, né, Bruno? Mas ali, antes de tudo, é um erro da auxiliar. Né? Sim, da auxiliar. Sim. Por isso que eu falei, não citar somente o Ramon. Exato. Ela entra numa onda, porque não é porque você tem que esperar o lance acabar para determinar que você não vai ver lances claros como aquele. Aliás, a lógica de deixar o lance ir até o fim para você apontar depois é justamente não estragar um possível gol. Nesse caso, ela tinha que ter levantado imediatamente, um impedimento coletivo. Aí, já no finalzinho do jogo, tem o lance do Caleri. E já, pessoal, a gente está separando as imagens todas desses lances, porque o Carlos Eugênio Simon vai participar do programa conosco e a gente vai mostrar aí ponto a ponto e vamos discutir com ele essas questões todas. Mas aí no finalzinho já tem a... Finalzinho não, né? No finalzinho a expulsão do Lianco. Aí reta final do jogo, Era reta final. Agora, eu queria falar sobre a postura do Caleri na expulsão. Porque ele sabe que ele vai talvez com uma força ali exagerada, ele recebe o cartão, ele se incomoda, mas não fica dando aquele chilique ali no campo, sabe, Bruno? Sim. Entende, dá a volta, cabisbaixo, quando o cara sente que vacilou. Então, pelo menos de tanto que a gente fala de arbitragem, acho que fica esse ponto positivo, já que a gente critica tantas vezes os jogadores, a postura dos jogadores, a confusão que muitas vezes muitos causam em campo. A galera sentiu ali, tomou o cartão. O Lianco já podia ter sido expulso antes da reclamação de São Paulo. Mas não seria também, Pedro, era legítimo. Um pouco a frustração de quem perde o pênalti no jogo contra o Sport, de quem depois da lesão ainda não voltou? Pode ser também, mas só de não canalizar... Ele foi bem, não foi, Silas? Mas só para não canalizar em reclamação... Quando precisou, ele foi bem. Né, Silas, só para não canalizar essa frustração toda em reclamação, em querer armar um circo, ele olhou, sentiu, recebeu o cartão vermelho, saiu andando por trás, vai pro túnel. É difícil a gente ver isso hoje em dia. É um cara que apanha, né, Pedro? Ele apanha o jogo todo. Cumprimentou o Igor Gomes, que estava entrando pelo Atlético, de passagem. Ele realmente teve uma cabeça relativamente fria para esse momento. Eu acho que ele sabe o que ele fez, mas ele, como estava valendo tudo, e aí caberia a revolta dele, né? Porque o que o Lianco fez foi pior, gente. Mas foi... O Lianco não fez uma, né? Fez duas, não fez uma. O Lianco passou o jogo inteiro fazendo isso. Foi um jogo muito tumultuado, né? Muito catingado, como diria o presidente Vicente Mateus. Um jogo catingado, os jogadores catimbeiros ali o tempo todo, um enrosco, a bola pouco ia para os goleiros, quando ia o goleiro caía, demorava para levantar. Não por acaso também teve muito acréscimo, né? Isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com mais um resultado negativo do Atlético, né, que já perdeu a primeira para o Grêmio e agora empata em casa para o São Paulo com muitas oportunidades, né? Ainda teve o jogador de São Paulo expulso, mesmo que foi ali no final do jogo, mas era a oportunidade, o Atlético colocou bastante pressão e ainda assim não conseguiu, né, furar aí a zaga do São Paulo, apesar de boas defesas do goleiro do São Paulo, mas acredito que ainda assim o Atlético poderia ter criado ainda mais oportunidades e ter finalizado melhor também, né? Acredito que o Galo parou literalmente, né, na defesa do São Paulo e que teve muita reclamação da arbitragem. Acredito que o lance da cotovelada realmente aconteceu. Alguns acreditam que era para expulsão, outros acreditam que é um amarelo, né, já que ele não exatamente deu a cotovelada, mas na minha opinião deu a cotovelada, só que talvez não teve aquele gancho, né? Então acabou ficando aí essa discussão se era para vermelho ou se não. Eu gostaria que você deixasse aí sua opinião nos comentários, o que faltou para o Atlético, a arbitragem prejudicou algum dos lados, deixa aí sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o canal a crescer e a gente trazer mais informações do Atlético aqui para você. E é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!